Abigail, a mulher que impediu uma guerra e conquistou o coração de um rei. Imagine receber uma notícia capaz de destruir toda a sua família em poucas horas. O som dos cavalos se aproximando, homens armados vindo em direção à sua casa. E no comando deles, um guerreiro furioso chamado Davi. Não o rei Davi, ainda não. Naquele momento, ele era um homem perseguido, ferido pela injustiça, vivendo escondido no deserto, mas também tomado pela raiva. E no centro dessa tempestade estava uma mulher, inteligente, corajosa, elegante, espiritualmente sensível. Seu nome era Abigail, uma mulher que entrou para a história, não pela força, mas pela sabedoria. Ela impediu um massacre, salvou vidas e mais tarde se tornou esposa do homem que se tornaria o maior rei de Israel. Mas o mais impressionante é que a história de Abigail parece ter sido escrita para os dias de hoje. A Bíblia apresenta Abigail em contraste absoluto com seu marido. Ele se chamava Nabal, rico, muito rico. Possuía milhares de ovelhas e cabras, vivendo com luxo, enquanto muitos passavam necessidades. Mas havia um problema. Nabal era arrogante, grosseiro e cruel. A própria Escritura praticamente grita isso. Ele era duro e maligno em todo o seu trato. Agora imagine Abigail vivendo naquela casa. Uma mulher refinada, inteligente, sensível, casada com um homem explosivo e insensato. Quantas mulheres hoje conhecem essa sensação? Estar cercada por alguém difícil, alguém que cria conflitos, alguém incapaz de ouvir. Mesmo assim, Abigail não se tornou amarga. Ela permaneceu lúcida, forte, equilibrada. E isso mudaria tudo. Naquele tempo, o deserto era perigoso. Bandos saqueavam rebanhos, pastores eram atacados, animais eram roubados. Mas Davi e seus homens protegeram os servos de Nabal durante muito tempo. Eles foram como uma muralha, guardaram os rebanhos dia e noite. Então chega a época da tosquia, uma época de festa, abundância, comida, generosidade. Davi envia mensageiros educadamente pedindo ajuda, não exigindo, pedindo mesmo. Algo justo, honroso. Mas Nabal responde com desprezo. Quem é Davi? Quem é Davi? Era mais do que uma recusa, era humilhação pública. E naquele instante, a raiva tomou conta de Davi. Davi pega sua espada, 400 homens armados seguem com ele.
Imagine a cena como um filme moderno. Poeira subindo no horizonte, passos rápidos, armas brilhando ao sol, olhos tomados pela fúria. Davi decide: ninguém naquela casa ficará vivo até amanhã. Uma tragédia estava vindo. Tudo por causa do orgulho de um homem. E aqui está uma verdade poderosa para hoje. Uma única atitude arrogante pode destruir famílias inteiras. Quantas guerras começam por palavras? Quantos casamentos acabam por orgulho? Quantas amizades morrem porque ninguém quer ceder? Um servo corre até Abigail. Ele praticamente diz: se a senhora não fizer algo, todos vamos morrer. E Abigail age imediatamente, sem escândalo, sem gritos, sem desespero. Ela prepara alimentos, pães, vinho, carne, frutas. Mas o mais importante, ela prepara palavras, porque Abigail entendia algo raro. Existem batalhas que não se vencem na força, mas na sabedoria. Ela monta em seu jumento e vai ao encontro de Davi, sozinha. Imagine a coragem dessa mulher. Ela sabia que estava entrando no caminho de homens armados e enfurecidos, mas mesmo assim foi. Porque pessoas sábias não fogem da responsabilidade. Então acontece uma das cenas mais extraordinárias da Bíblia. Abigail desce do animal, se curva diante de Davi e começa a falar. Mas não fala como alguém fraco. Ela fala como alguém que compreende profundamente o coração humano. Ela acalma a fúria dele, impede que ele manche sua história com sangue inocente. Faz Davi enxergar quem ele realmente era. Ela praticamente diz: você foi chamado para algo maior do que a vingança. Que frase poderosa! E quantas pessoas hoje precisam ouvir isso? Você é maior do que sua raiva, maior do que o desejo de responder na mesma moeda, maior do que a vingança. Abigail não venceu Davi, ela despertou o melhor nele. Isso é sabedoria verdadeira. Abigail volta para casa e encontra Nabal fazendo festa, bebendo, vivendo como se nada estivesse acontecendo. Ela espera o momento certo. Outra lição poderosa. Nem toda verdade deve ser dita no calor da emoção. No dia seguinte, ela conta tudo. E a Bíblia diz algo impressionante. O coração de Nabal morreu dentro dele. E 10 dias depois, ele morreu. O homem, consumido pela arrogância, terminou destruído pela própria insensatez.
Quando Davi soube da morte de Nabal, reconheceu algo. Abigail não havia apenas salvado sua família. Ela havia salvado o próprio Davi de se tornar um homem guiado pela vingança. Então, ele envia mensageiros com um pedido inesperado. Venha ser minha esposa. E Abigail aceita. A mulher que evitou uma tragédia, agora caminharia ao lado do futuro rei de Israel. Mas perceba algo importante. Abigail não conquistou Davi pela aparência, manipulação, nem pelo poder. Ela conquistou pelo caráter. Hoje, muitos tentam impressionar pelas redes sociais, pela imagem, pela aparência perfeita. Mas Abigail mostra que a verdadeira grandeza nasce da sabedoria, da humildade e da coragem. O que podemos aprender com Abigail hoje? Que a sabedoria vale mais que a força. Abigail impediu uma guerra sem espada. No mundo atual, pessoas inteligentes emocionalmente conseguem salvar relacionamentos, famílias e até empresas inteiras. Nem toda batalha merece resposta impulsiva. Davi quase destruiu seu futuro por causa de um momento de raiva. Quantas decisões hoje arruinam vidas por impulso? Uma mensagem enviada no calor da emoção, uma postagem, uma discussão, um término. Abigail nos ensina o poder de parar antes de agir. O orgulho destrói. Nabal tinha riqueza, mas não tinha sabedoria. E isso levou à ruína. Hoje, vemos pessoas perdendo tudo porque não conseguem pedir desculpas, ouvir ou reconhecer os seus erros. Mulheres sábias transformam ambientes. Abigail não era passiva, ela era estratégica. Ela trouxe paz onde havia caos. A Bíblia mostra que sabedoria feminina pode mudar destinos. E Deus pode mudar completamente a sua história. Abigail vivia presa em um relacionamento difícil. Parecia um destino sem saída, mas sua história não terminou ali. E talvez alguém ouvindo isso hoje precise lembrar: seu capítulo atual não define o final da sua vida. Abigail entrou na Bíblia não por realizar milagres, mas porque teve discernimento quando todos estavam cegos pela emoção. Ela falou quando precisava falar, silenciou quando precisava esperar, agiu quando ninguém mais teve coragem. E talvez o mundo precise desesperadamente de mais pessoas assim. Pessoas que apagam incêndios em vez de espalhar fogo. Pessoas que usam sabedoria em vez de orgulho. Pessoas que impedem tragédias
antes que elas aconteçam. Porque uma única pessoa sábia pode mudar completamente o destino de muitas outras. E foi exatamente isso que Abigail fez. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal Vozes do Silêncio. Aqui vamos mergulhar nas histórias mais impressionantes dos santos, personagens bíblicos e mistérios da Igreja, sempre buscando nos aproximar mais de Deus.